Então nós vamos ouvir o pastor Edson Teixeira. Pastor, por favor. Pastor Alexandre Ferrarese, por favor. Pastor Alexandre Ferrarese é presidente do Conselho de Pastores de Maringá, né, da Ordem de Pastores de Maringá. Ele vai estar orando, né, pelo pastor Edson Teixeira. Eterno, nós temos sido tão abençoados, temos sido tão agraciados pelo Senhor. E eu creio que a mesa ainda está posta. Oh, aleluia. E que por mais uma vez queremos nos alimentar do pão da vida. Usa a vida do teu filho com excelência, com graça, com autoridade, com poder, para que continuamos nos alimentando nesta manhã. Amém. Você fica em pé ali na hora. Graça e paz, queridos irmãos. Amém. Pode se assentar, por favor. Eu quero de coração agradecer essa bênção de nessa manhã ser ministrado dessa forma. Pastor Djalma, puxa, que maravilha. Eu sou apaixonado pela vida de Moisés e como que eu fui abençoado esta manhã. Deus o abençoe muito. Deus abençoe toda a diretoria do Instituto Pai por me dar esse privilégio de estar com vocês aqui. Ontem eu tive o privilégio de vir com o Asaf Borba no carro e eu estava falando para ele. Quando eu me converti em 1987, o Asaf Borba estava sempre fazendo um trabalho em Brasília com a comunidade, na época César Augusto, Robson Rodorvalho. E eu estive 4 vezes nesses encontros, era uma vez por ano. Eu morava em São Paulo, dessas 4 vezes, 3 vezes eu fui para Brasília de carona. De São Paulo a Brasília de carona. Tinha dias que eu saía uma semana antes para poder chegar a tempo lá em Brasília para participar da ministração. Tamanho assim era a fome e o desejo no coração de buscar a presença de Deus. E como que eu fico assim maravilhado de ver o pastor Asaf Borba, o Ademar de Campos. São homens assim, claro que tem outros, mas são os dois. Eu tenho 30 anos de ministério e durante esses 30 anos eu tenho visto a história que esses homens escreveram aqui nessa nação e no mundo. Deus abençoe, pastor. Eu estive pregando um tempo atrás em uma igreja no Oriente Médio, especificamente lá na Jordânia, e eu pensei assim, essa igreja deve ser eu devo ser o primeiro pastor brasileiro que essa igreja está conhecendo. E aí eu fui lá todo empolgado perguntar para o pastor, ele falou, não, o Asaf Borba vem aqui direto. Ele tem até um estúdio aqui na igreja. Falei, ai, que maravilha. Então, louvado seja Deus. Deus abençoe, querido. Deus abençoe. Eu quero, antes de ler as escrituras, eu quero dar um aviso para vocês. Todos os anos nós estamos indo lá para Jordânia fazer um encontro com os refugiados sírios e iraquianos. E a cada ano a coisa tem ficado muito bonita, muito linda. Muitas pessoas estão sendo tocadas por Deus através dessas caravanas que nós temos levado. Aqui no meio da gente tem alguns pastores, o pastor Wilson, o Manolo, tem mais pessoas aí que têm nos acompanhado nessas caravanas. E a gente está fazendo todo o mês de setembro essa caravana para a gente, chama-se Missions Week, ou Semana Missionária. Nós temos uma parceria da nossa missão com a Missão Mais, nesse trabalho lá naquela nação. Ali a gente tem uma clínica médica, uma clínica odontológica, a gente tem a igreja nessa parceria, a gente tem uma escola de futebol, a gente tem uma escola para as crianças refugiadas, a gente tem ateliê, a gente tem salão de beleza, enfim, você pode servir em muitas áreas durante essa semana. Então essa viagem vai ser no dia 2 de abril do ano que vem. E ali da base, do teto da base, na laje, se você subir de noite para orar, você vê as luzes de Jerusalém, você vê as luzes de Jericó.
E na primeira vez que eu fui, eu falei, puxa, nós estamos aqui tão pertinho, será que a gente pode estender essa viagem? Dei a ideia, e os 26 brasileiros que estavam comigo gostaram da ideia, e nós nos estendemos para Jerusalém, depois a segunda vez, e depois a terceira vez, e vamos fazer isso também no ano que vem. Nós vamos ter uma semana de missões com os refugiados, e depois vamos tirar uma semana para ir a Israel estudar a Bíblia Sagrada. Então nós temos, se você quiser informações, vai ser dos dias 2 ao dia 16 de abril. Você pode juntar o útil ao agradável. O útil é aquilo que a gente vai fazer em missões para essas pessoas, e o agradável é você poder estar na Terra Santa durante uma semana estudando a palavra de Deus. E lá embaixo, na mesinha, tem esse prospecto, você pode pegar tudo. Aqui tudo está incluído: passagens aéreas, ida e volta, hotéis, alimentação, vistos, transportes, entradas em todos esses lugares. Você pode pagar em até 20 vezes. Todo o pacote está $2.590, e você pode pagar em até 20 vezes para poder fazer missões cuidando dos refugiados e ainda conhecer a Terra Santa. Eu estou com esse projeto agora. No dia 19 do mês que vem, nós estamos saindo com uma caravana direto para a Rússia. Nós vamos fazer uma campanha em uma igreja de um amigo nosso em Helsinki, na Finlândia. Vamos fazer uma cruzada lá, e de lá nós vamos seguir para a Rússia. O Manolo está aqui também. Manolo vai estar, o Manolo está quase tudo, né, Manolo? Manolo tem me acompanhado aí esse mundão afora. E a gente vai estar indo para a Sociedade Bíblica de São Petersburgo, para a gente fechar um contrato. Esse ano eu estive, como disse ontem, nesses países da Ásia Central. Passei em casas de homens que dá vergonha de você dizer que você é um cristão diante daquilo que eles estão vivendo, tamanha facilidade que nós vivemos aqui para servir a Jesus na nossa nação, no nosso continente. Fui muito chocado. Participei de reuniões secretas com mais de 80 pastores de todos esses países. Chorei muito em ver o que está acontecendo lá, o sofrimento também, a graça de Deus sendo derramada sobre a vida deles, e um pastor em muitas lágrimas dizendo: quem vai levar Bíblias para a minha nação? E ele dizia: na minha nação, que é o Uzbequistão, 70% dos cristãos da minha nação não possuem nem sequer o Novo Testamento. Eles não têm nem o Novo Testamento. Eles não têm Bíblia. Quem vai levar a Bíblia para a minha nação? E enquanto ele fazia esse apelo, chorava, nasceu no meu coração. Quem me conhece sabe, todo país que eu vou, quando eu volto com um projeto, ou é para construir uma escola, ou é para construir um orfanato, ou é um asilo, ou é uma granja, ou é uma igreja, alguma coisa, sempre eu volto com algum propósito. E enquanto eu estava lá orando, vendo esse homem falando, nasceu no meu coração um desejo de produzir essas 10.000 Bíblias para o Uzbequistão. 2 dias depois eu fui detido pela polícia na divisa do Tajiquistão com o Quirguistão, 28 graus abaixo de zero. 00:20 a polícia resolve parar o nosso carro naquele deserto, e eles não mexem na mala de ninguém, vão na minha mala, e eles não abrem nenhum zíper, a não ser o zíper onde estavam as Bíblias. Eu ia voltar para Moscou, ia ficar hospedado na casa de 6 muçulmanos que eu estava evangelizando. Então eu arrumei as Bíblias para poder, em russo, quando chegar em Moscou, não precisar, por causa da neve, daquele frio, procurar alguma livraria para comprar Bíblias. Então eu já estava levando as Bíblias para esses muçulmanos em Moscou. E esses guardas muçulmanos acharam as Bíblias na minha mala, tomaram o meu passaporte, e eu fui detido por muitas horas nessa fronteira. Eu passei por 8 interrogatórios, ou seja, eu experimentei só um pouquinho o que aqueles homens experimentam diariamente, aqueles pastores experimentam diariamente. E se o inimigo tentou me inibir, dizendo: é melhor você não mexer com isso, porque se te prenderam por causa de 7 Bíblias, imagine 10.000 Bíblias, o que pode acontecer com você? Eu saí dali muitas vezes mais fortalecido na convicção de que nós vamos produzir 10.000 Bíblias para a nação do Uzbequistão.
A Portas Abertas entrou nessa parceria, vai ser responsável para introduzir essas Bíblias naquela nação. Isso me deu uma alegria muito grande. A Sociedade Bíblica vai produzir uma Bíblia num formato estilo Alcorão, uma coisa bem bonita, com uma escrita persa. Vai ficar muito bonito, muito legal. E o alvo, $60 mil. Eu sou evangelista, eu vivo pela fé. Como é que eu vou arrumar $60 mil? Mas queimava no meu coração. Fiz um pequeno vídeo, um WhatsApp. Simplesmente fiz um vídeo, mandei para os amigos e disse: manda para os amigos dos amigos. Daqui a alguns dias nós estamos indo para lá. Nós precisamos de R$228 mil para fazer essas 10 mil Bíblias. E assim, pouquinho em pouquinho, nós já temos mais de R$200 mil na conta. Então, esse material que eu tenho aqui, ao adquirir, você estará me ajudando a colocar uma Bíblia a mais nesse projeto, para a gente chegar lá com todos esses recursos. Nós vamos estar indo em 12 pessoas, cada um vai levar um pouco de dinheiro, para ninguém não levar de uma vez só, que você pode ser preso, igual outros já foram, e teve uma repercussão muito feia. Então a gente tem que usar de sabedoria, cada um leva um pouco do dinheiro, chegando lá a gente vai fechar esse contrato. Então o que é que eu trouxe para vocês aqui? Eu trouxe um seminário que eu fiz sobre os princípios do reino de Deus revelados no Sermão da Montanha. Foram 14 domingos que eu reuni na igreja para falar sobre o Sermão do Monte. E eu reuni com essa igreja para tentar recuperar nessa igreja evangélica o evangelho, porque era uma igreja evangélica que não tinha mais o evangelho. Então, e hoje a gente tem muitas assim, né? Então essa foi a intenção do meu coração, recuperar a essência do evangelho dentro daquela igreja evangélica. Esse material tem saído, se eu não me engano, mais de 30 mil exemplares durante esses últimos anos. Tem sido uma bênção para muita gente. Se você deseja, lá embaixo tem alguns exemplares desses. São 14 ministrações em áudio e custa apenas R$70. É o material mais caro que eu tenho aqui. Depois eu tenho aí uma coleção de DVDs. Tem esses encartes muito bem feitinho. Essa mensagem aqui, por exemplo, o espinho na carne na perspectiva do paraíso. Eu não entendo muito esse evangelho de hoje, em que a gente fica orando para Deus mudar as nossas circunstâncias, e a gente pede para Deus ficar tirando os nossos espinhos, quando na verdade foi Ele que colocou o espinho. O que vai manter a gente na presença de Deus é o espinho que Ele colocou, mas a gente fica pedindo para Ele tirar os espinhos da gente, né? E aí Ele disse não para Paulo. E será que Ele pode dizer não para você? Como é que você reagiria se Deus dissesse: não, eu não vou tirar o seu espinho? Porque é esse espinho que garante a sua humildade, a sua simplicidade, é esse espinho que vai garantir a sua entrada nos portais celestiais. Eu coloquei esse espinho, por isso eu não vou tirar. Mas Paulo, eu não vou mudar a sua circunstância, mas eu vou mudar você. A minha graça te basta e o meu poder. Então eu falo sobre esse tipo de evangelho que a gente está ouvindo por aí. E o que é o espinho na carne na perspectiva do paraíso. E tem um monte de outros DVDs aí, outros materiais também de pregações. Tem aí um CD com 10 pregações em áudio, inclusive o pastor Marcelo doou 2 delas, mensagens de excelência, está ali. E um amigo meu, os meus livros se esgotaram. Eu tenho 26 livros escritos, mas essas minhas viagens e esse projeto das Bíblias, as pessoas compraram e acabaram os meus livros. Eu não tive tempo de reeditar. Tentei fazer esse último, a 3ª edição, para trazer aqui, mas só vai ficar pronto na semana que vem. Infelizmente eu não consegui trazer. Mas um amigo meu, pastor Sérgio Paim, do Rio de Janeiro, ele, sabendo dessa necessidade que eu tenho, ele me doou vários livros dele. E um dos livros dele é Nos Passos de Maria. Eu já li esse livro 3 vezes. É muito bom para você evangelizar as pessoas católicas. É muito bom para você pregar sobre Maria. É um livro muito saudável, muito abençoado, mostrando as virtudes de Maria, quem ela é, qual é a posição que ela ocupa. E a gente precisa pregar mais sobre isso. E para você também dar para membros da sua igreja, para poder evangelizar e abençoar outras pessoas que estão tendo uma visão errada de Maria. Então esse livro custa também R$10. Eu cito para vocês uma frase que Deus me deu
quando eu tinha 20 anos, missionário no Amazonas, para incentivar você a comprar esse material. E a frase nasceu em Gênesis 12, e a frase é a seguinte: se você é abençoado, um abençoado de Deus, em sua abençoada missão de abençoar, a abençoada consequência é que você será abençoado pelo próprio abençoador que abençoou o abençoado que você vai abençoar nessa manhã abençoada. Tá bom? Você consegue dizer isso para o seu irmão aí? É bem facinho. É fácil, né? É simplesmente isso: abençoe e será abençoado, bem? O Abraão é um abençoado que tem uma missão de abençoar todas as nações da terra. Aí vem Deus e diz: eu abençoarei quem te abençoar. Então, se alguém abençoar, um abençoado de Deus, em sua abençoada missão de abençoar, a abençoada consequência é que você será abençoado pelo próprio abençoador que abençoou o abençoado que você acabou de abençoar. Simples assim. Tá bom? Talvez você não queira comprar nenhum material, mas deseja ajudar com alguma Bíblia. Procure o nosso pessoal lá embaixo e fale: cada Bíblia está custando R$24, por causa da alta do dólar. Então, se você deseja, eu quero contar com seu apoio. Antes de ler também, quero fazer um agradecimento especial. Há 2 anos atrás, muitos de vocês assumiram ajudar as crianças do Haiti. Adotaram ou apadrinharam as crianças do Haiti. Nós trabalhamos lá desde o terremoto. Hoje são 8 orfanatos que nós cuidamos. E eu fiquei muito feliz, embora ainda nós não alcançamos fazer o que nós sonhamos fazer com aquelas crianças. Mas quando eu comecei, eu peguei aquelas crianças do lixo. Literalmente do lixo, eu pegava do lixo aquelas crianças. Elas moravam debaixo de barracas cheias de animais, bichos, galinhas, ratos. Elas eram todas doentes. Quando eu comecei a levar os médicos para o Haiti, eles achavam 2 ou 3 crianças nutridas. Todas as demais, quase 500 crianças, estavam desnutridas. E agora em maio nós chegamos do Haiti e nós levamos 3 médicos para lá. E tem uma médica que nos acompanha sempre nessas viagens. E dessa vez eu fiquei muito feliz, embora a gente precisa melhorar. Mas ela disse para mim: Edson, de todas as crianças, nós achamos apenas 4 desnutridas. Então antes a gente só achava 4 nutridas e quase 500 desnutridas. E hoje nós encontramos apenas 4 delas que estavam desnutridas, estão debaixo de cuidado, foram internadas, estão sendo bem cuidadas. Então, muito obrigado pela parceria. Eu sei que aqui vai ser feito um desafio para você renovar essa sua aliança de apadrinhamento dessas crianças. As crianças do Haiti precisam da gente. Eu louvo a Deus porque crianças que nós pegamos no lixo, hoje já estão fazendo faculdade. Estão na faculdade, servindo ao Senhor. Crianças que nós pegamos dentro de centros de voodoo, de adoração aos espíritos, hoje fazem parte de grupos de louvor na igreja, cantam na igreja, adoram a Deus na igreja. E obrigado por fazer parte dessa parceria. E o desejo do meu coração é que o Espírito Santo renove esse desejo no seu coração de poder apadrinhar novamente essas crianças. Se você não puder, muito obrigado por aquilo que você já fez. Mas se você puder, que o Senhor continue te abençoando. Salmo 65, Deus é o Pai dos órfãos. Que o Pai dos órfãos continue abençoando muito a sua vida e te prosperando. Vamos lá, a palavra do Senhor. Romanos capítulo 4. Enquanto o pastor Djalma ministrava, eu não sei se você é um pregador assim. Eu vim aqui com várias mensagens preparadas. Eu não sei porque que ontem à noite eu fui falar que eu tinha uma suave, uma pesada e uma leve. Mas não estava programado eu pregar essa mensagem aqui. Confesso para vocês que ela foi vivificada em meu coração durante o louvor e durante a ministração do pastor Djalma. Então eu quero pensar com vocês. Romanos capítulo 4, o apóstolo Paulo vai fazer, ou vai usar, uma mini biografia da vida de Abraão. A gente pensa que foi o apóstolo Paulo que escreveu a carta aos Romanos, e todos nós ensinamos isso, embora o próprio texto de Romanos 16, 22 diz assim: eu, Tércio, que escrevi essa epístola, vos saúdo. Quem escreveu a epístola aos Romanos foi um homem chamado Tércio. Paulo foi o autor dessa epístola, ele citava, e o Tércio era uma espécie de
de Baruque do Antigo Testamento para Jeremias. Você sabe que Jeremias também não escreveu. Jeremias citava e o Baruque ia escrevendo, tanto Lamentações como o livro de Jeremias, e também como aquelas cartas que Jeremias, conforme Jeremias 29, ele mandava para os cativos que estavam lá na Babilônia. O Jeremias citava e o Baruque ia escrevendo. Então aqui nessa prisão Paulo está citando essas palavras e o Tércio vai escrevendo essa epístola. E no capítulo 4 Paulo vai fazer um resumo, uma mini biografia da vida de Abraão. E no versículo 16 você vai ler a última parte dizendo que: mas também ao que é da fé que teve Abraão, aí abre um parêntese, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações eu te constituí. Aí fecha esse parêntese, porque parece que a gente não consegue entender que Paulo está mostrando para nós que quem está falando essas palavras não é Abraão e também não é Paulo. Não é Abraão que diz: por pai de muitas nações te constituí. E nem é Paulo que está dizendo: por pai de muitas nações te constituí. Essas palavras estão em Gênesis 17 e ela sai dos lábios do próprio Deus. Em um período de profunda crise existencial de Abraão, Deus aparece a ele retificando a sua aliança e diz: por pai de muitas nações te constituí. Continua o texto dizendo: perante aquele no qual creu, nesse Deus, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Então Paulo está dando aqui para nós uma definição de fé, porque a gente, quando lê o Novo Testamento, a gente percebe que existe vários tipos de fé. Existe uma fé, Romanos 12, versículo 3 diz que é uma fé natural, dada a cada um de nós, repartida a todos os homens, e esta é a razão porque você está sentado nessa cadeira, porque você tem uma fé natural, você sabe que essa cadeira vai sustentar você. Se você não acreditasse nisso, dificilmente você se assentaria nela. Então nós temos essa qualidade de fé natural distribuída a todos os homens. A gente sobe em um avião, a gente come algumas coisas, a gente faz um monte de coisa, porque a gente tem uma fé natural que é colocada em nós. Depois a gente tem uma segunda qualidade de fé, que é uma manifestação. 1 Coríntios capítulo 12, a uns é dada a palavra da sabedoria, a outra a palavra do conhecimento, a outros os dons de curar, e a outros o dom da fé. E o versículo 7 fala que esses dons são segundo a manifestação do Espírito Santo. Então é uma coisa que vem do Espírito de Deus, é uma manifestação do Espírito de Deus em você, mas para trabalhar através de você, para alcançar outras pessoas. É para a edificação da igreja que o Espírito de Deus vai manifestar o dom da fé em você, para que coisas sobrenaturais possam acontecer, mas não é sua, é pela manifestação do Espírito. Deus está usando você, está operando em você, está operando através de você, mas Ele está fazendo isso apesar de você, porque é um dom do Espírito Santo para a edificação da igreja. Depois a gente tem um outro tipo de fé, quando diz em Atos capítulo 6, versículo 7, e muitos sacerdotes obedeciam à fé. Essa fé é um conjunto de doutrinas que os apóstolos estavam ensinando, é um sistema de ensino, é aquilo que nós acreditamos, é a palavra, é a fé que a gente tem na palavra de Deus, é a obediência à fé, baseado em Atos 6, versículo 7. Existe um outro tipo de fé que ela é fruto do Espírito, ela não é uma manifestação do Espírito que simplesmente faz
em nós e através de nós e apesar de nós. É Gálatas 5, é o fruto do Espírito, é uma coisa que nasce dentro de nós. O fruto do Espírito é o amor, a longanimidade, a benignidade, a bondade, o domínio próprio e a fé. Essa palavra fé é a palavra grega pistis. Ela pode ser traduzida muito mais do que simplesmente crer para alguma coisa acontecer. Ela é mais ligada à fidelidade do que simplesmente você acreditar em alguma coisa. Porque existe uma diferença entre você ter fé para Deus fazer um milagre na sua vida. Você tem fé para Deus fazer um milagre, mas existe uma fé maior do que a fé para Deus fazer o milagre. E a fé maior é a fé de continuar servindo a Deus mesmo quando Ele não faz nenhum milagre. Essa é a fé mais importante. A fé mais importante não é a fé que você tem para produzir milagre, mas é a fé que faz você continuar sendo de Deus mesmo quando nenhum milagre acontece. Por exemplo, os 3 jovens, o Ananias, o Misael e o Azarias, que nós conhecemos como Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós conhecemos a história, capítulo 3, se vocês não adorarem, vocês serão lançados vivos na fornalha de fogo ardente. E o que é que eles disseram? Ó rei, o Deus a quem nós servimos, Ele nos livrará das tuas mãos, e Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente. O que é isso? Fé. Eu tenho fé de que o Deus a quem eu sirvo vai fazer um milagre e vai nos livrar das suas mãos e vai nos livrar da fornalha de fogo ardente. Aí tem ponto e vírgula. Aí entra a fidelidade. Aí entra essa qualidade de fé. A primeira é: eu creio em um Deus que pode fazer um milagre me livrando desse problema. E a segunda é: eu continuo crendo em Deus mesmo que Ele não me livre desse problema. Então ele diz: nós cremos. Eles disseram: nós cremos que Deus pode nos livrar das tuas mãos e da fornalha de fogo ardente. Mas se não, ó rei, se o nosso Deus decidir não nos livrar das tuas mãos e nem da fornalha de fogo ardente, se o nosso Deus decidir não fazer milagre nas nossas vidas, fique sabendo, ó rei, que nós morreremos, mas não adoraremos a imagem que o Senhor levantou. Essa é uma qualidade de fé infinitamente mais excelente do que essa fé que a gente pensa que é a fé que produz milagres aí, que produz mudança. E existe um outro tipo de fé que eu quero pensar com vocês. É uma fé que nós só podemos ter se Deus compartilhar no nosso coração, porque ela não tem a origem aqui. E aqui Paulo faz uma pequena explicação, uma definição dessa fé. Ele diz que é a capacidade de chamar à existência as coisas que não existem. Então veja que ele está falando de fé, ele se refere a Deus dizendo que Ele tem a capacidade de chamar à existência aquilo que não existe. Então quem de nós aqui tem essa qualidade de fé? Quem aqui pode criar do nada alguma coisa? Quem aqui pode usar a palavra no original, a palavra bara? Quem pode usar isso? Nenhum de nós temos essa capacidade. Pegue os cientistas mais inteligentes do mundo, criadores, coloque-os em uma sala isolada aqui embaixo, sem nada na sala, e vamos ficar aqui uma semana. E daqui uma semana, esses homens inteligentíssimos, capazes de criar muitas coisas, a gente vai descer lá e nós vamos abrir aquela sala e nós só vamos encontrar os homens lá e nada mais, porque eles não têm capacidade de criar coisa alguma a partir do nada. Os homens descobrem a vacina da poliomielite, eles descobrem os átomos, eles descobrem um monte de outras coisas, criam tantas coisas, mas eles só podem criar
a partir de algo já criado. Agora, só Deus é aquele que pode olhar para o nada e para o vazio e dizer: haja luz, e houve luz. Só Deus tem o poder de chamar à existência aquilo que não existe. Então, eu gostaria que você guardasse essa pequena definição aí no seu coração de fé. Fé é a capacidade de chamar à existência aquilo que não existe. Então, fé está relacionada a coisas invisíveis, a coisas que nós não podemos ver. Aí eu convido você, ainda nessa introdução, para vir comigo ao livro de Hebreus, capítulo 11. E no versículo de número 3, o autor de Hebreus tem mais uma definição de fé. Muita gente fica perguntando: quem será que escreveu Hebreus? E foi Paulo, e foi Barnabé, e foi Apolo. Eu desconfio que Hebreus foi escrito por uma mulher. Desconfio. Porque depois de 13 longos capítulos, a pessoa diz assim: vede que resumidamente vos escrevi. Então, eu acho que foi uma mulher, né? Depois de falar. Estou brincando, irmãos. Hebreus 11, versículo 3, tem mais uma definição de fé. E olha o que é que diz: porque pela fé nós entendemos que o universo, ou a outra tradução, os mundos, foram formados pela palavra de Deus. Então aqui já entra em contradição com essa filosofia grega que nós vemos no mundo, porque aqui é diferente. A gente precisa ter fé, a gente precisa entender, para depois a gente saber se vai acreditar ou não. Aqui já começa ao contrário. É pela fé que nós entendemos. Não é entender para depois ter fé, mas é você ter fé para depois você entender. Então já é o contrário do sistema que existe nesse mundo aí. Pela fé nós entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o que é visível veio a existir das coisas que não aparecem. O que é visível veio a existir daquilo que é invisível. Então aqui a gente continua vendo que a fé tem a ver com um mundo invisível. A fé tem a ver com as coisas que não se podem ver. A fé tem a ver com as coisas que ainda não existem no mundo concreto. Quantos estão me acompanhando, por favor, diga amém. Aí qual é a definição clássica da fé? É o versículo 1 de Hebreus 11. A gente até fala que é o capítulo da fé, dos heróis da fé. Por 26 vezes você vai ler essa palavra: pela fé Abel, pela fé Noé, pela fé Enoque, pela fé Moisés, pela fé Abraão, pela fé. E aqui tem a definição. Ora, a fé é a certeza. Uma tradução diz: a fé é a convicção de coisas que se espera. Isso parece uma contradição também. Como é que eu posso ter a certeza e a convicção de alguma coisa que ainda não é tangível, não é palpável, não está no meu bolso, não está dentro do meu templo, não está dentro da minha casa, não está em mim? Como é que eu posso ter a certeza absoluta de coisas que ainda se esperam? E termina dizendo: o fundamento, ou os fatos. Eu acho isso aqui interessante. A convicção de fatos que não se veem. Você vai perceber em uma tradução que fala de fundamentos. O que é um fundamento? Fundamento é um alicerce. Fundamento é um ponto de apoio. Fundamento é um lugar onde você tem estabilidade. É o fundamento aonde você está seguro. Eu estou sobre um bom fundamento. E é a convicção de fatos. O que é fatos? Fatos é algo tangível, concreto. Você pode pegar, é um fato.
é algo que real. E aqui está dizendo que a fé é a convicção de fatos que não se podem ver. O que é isso, queridos? É essa capacidade que Deus joga para dentro de nós, que só Ele tem, mas Ele resolve compartilhar conosco, de que muitas vezes a gente consegue ter perseverança, não é por causa das coisas que nós estamos vendo, porque as coisas que nós estamos vendo podem nos desanimar. O caixa está vazio, não existe apoio, as dificuldades estão aos montes por aí, as circunstâncias só nos fariam desanimar, mas a fé te dá uma convicção, um fundamento. Você sabe, no mundo concreto não aconteceu, mas lá no meu espírito a fé já gerou e é real. É só questão de tempo. O que é abstrato vai se tornar uma realidade. Isso enche você de perseverança, porque Deus capacita você a enxergar o futuro, e Deus capacita você a enxergar o invisível. Então anote isso, por favor. A fé tem a ver com coisas invisíveis, e a fé tem a ver com coisas do futuro. Coisas invisíveis e coisas do futuro. E Deus plantou dentro de cada um de nós que somos os seus ministros essa capacidade de ver o mundo com os olhos de Deus. Por isso Paulo diz: nós não andamos por vista, mas nós andamos por fé. Por isso que a gente consegue cantar na tribulação. Por isso que a gente consegue louvar no meio da provação. Por isso que a gente consegue ser fiel a Deus, mesmo que tudo esteja ruim. Por quê? Porque a gente não está olhando o aqui e agora, a gente está olhando lá para frente, como foi dito. Moisés enxergou aquele que é invisível. O aqui e agora eram as riquezas do Egito, mas ele considerou por maior riqueza o opróbrio de Cristo, porque pôde ver aquele que é invisível. Foi isso que Moisés viu. Moisés conseguiu ver aquilo que é, ou aquele que é invisível. Não é aquilo, coisas, mas aquele, Deus. Ele conseguiu enxergar isso. Por isso, toma-se atitudes aqui que parecem loucura. Abandonar o governo de Faraó, ser o sucessor de Faraó, as riquezas do Egito, abandonar tudo isso e escolher ser maltratado com o povo de Deus. Isso é uma loucura, é. Só que Moisés enxergava muito além do sofrimento. O texto diz que ele enxergava o galardão. É por isso que se toma essas atitudes, porque Deus plantou em nós essa capacidade de enxergar o futuro. Acho extraordinário. Deixa, antes de eu continuar, tentar desfazer um mito aqui que existe dentro da igreja. Eu escuto pregadores, talvez até eu também já tenha falado sobre isso. Eu leio livros e vejo as pessoas falando, ministrações, pastores, evangelistas, e a gente usa uma frase e a gente acredita que ela é verdade. E porque a gente acredita que ela é verdade, a gente tem uma forma errada de crer em Deus. E a frase que a gente escuta é: Abraão é o pai da fé. O tempo todo a gente escuta isso. Pode ler a Bíblia de capa a capa, você nunca vai achar nenhuma afirmação na Bíblia dizendo que o Abraão é o pai da fé. Você vai ler que Abraão é o pai dos que creem, mas você nunca vai ler que Abraão é o pai da fé. Abraão não tem em si atributos para ser o pai da fé. Abraão não tem nele características para ser o pai da fé. Basta você virar uma página de Hebreus, você vai chegar no versículo 2, e você vai ver quem é o pai da fé. Versículo 2 de Hebreus 12 diz: olhando para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. O pai da fé é Deus, o pai da fé é Jesus. Então a minha pergunta é a seguinte: se fé... E veja que eu não estou falando aqui, essa fé que eu vou tratar com vocês aqui não é
esse negócio de eu acredito em Deus. Não é isso. Eu estou falando para pessoas aqui maduras, já chamadas para o ministério. Não é eu acredito que Deus é um só, eu acredito que Deus existe. Não é essa qualidade de fé que eu estou falando. Basta você ler Tiago 2:16 e 19. Tiago diz assim: você crê que Deus é um só? Você faz o bem, porém os demônios acreditam e estremecem. Então, se você crê que Deus existe, saiba que a sua fé não é maior do que a fé de um demônio. Não adianta você se orgulhar, eu creio que Deus existe. Os demônios também creem. E creem mais do que você ainda. O texto fala que eles creem e eles estremecem. E por que eles estremecem? Porque eles sabem que o que a respeito deles está escrito com relação ao futuro, foi Deus que falou e vai se cumprir. O lugar deles é no lago de fogo e enxofre. Então eles estremecem, porque sabem que o Deus que pronunciou aquilo, também é poderoso para cumprir tudo aquilo que Ele falou. Então eles sabem qual é o futuro deles, eles acreditam em Deus, eles estremecem. Então não é esse negócio, essa fé de dizer, eu acredito em Deus. Não é nesse nível que eu estou falando. Então, se fé é a capacidade de enxergar o invisível, se fé é a capacidade de chamar à existência aquilo que não existe, a minha pergunta é, e eu tenho pregado essa mensagem em alguns lugares, a minha pergunta é: quem é que tem a fé verdadeira? A fé verdadeira sou eu, Edson Teixeira, limitado, pecador, cheio de fraquezas, que não estou em todos os lugares ao mesmo tempo, não conheço todas as coisas, não sou onipotente, sou um ser que vai, o homem exterior se corrompendo a cada dia, envelhecendo, caminhando para o caminho de toda a terra. Será que a fé verdadeira é a minha capacidade de acreditar nesse Deus todo-poderoso, que pode todas as coisas? Nesse Deus que para Ele nada é impossível, que está em todo lugar, onipresente, que conhece todas as coisas, onisciente, que tem todo poder, onipotente. Esse Deus que diz, operando eu, quem impedirá? Esse Deus que Jó diz, nenhum dos teus propósitos podem ser frustrados. Esse Deus que o salmista diz, Ele se assenta sobre os dilúvios da terra e reina sobre todas as nações. Esse Deus que as escrituras dizem que Ele faz o que Ele quer, e quando Ele determina, diz uma canção, é melhor se render, porque o que Ele falou está determinado e vai se cumprir. Será que a fé verdadeira é a minha capacidade de acreditar nesse Deus que pode todas as coisas? Ou será que a fé verdadeira é ao contrário? Esse Deus todo-poderoso que pode todas as coisas, olhar dos céus para um menino de 18 anos no meio das drogas, que não pode fazer nada, que ninguém acredita nele, que não tem conhecimento algum, que está limitado, mas esse Deus que enxerga o invisível, que chama à existência o que não existe, olha dos céus há 30 anos atrás e diz: Edson, eu acredito em você e vou chamar à existência na sua vida aquilo que não existe. Quem é que tem a verdadeira fé? Sou eu que acredito nesse Deus que pode todas as coisas? Ou esse Deus todo-poderoso que acredita em um ser totalmente limitado? Estudando a Bíblia, eu chego à conclusão que quem tem a verdadeira fé é Deus. Deus é que tem a verdadeira fé. Ele é o autor, Ele é o consumador da nossa fé. Deus é o Deus da fé. Eu contei para vocês ontem, meu pai disse para mim, meu pai não conseguia ver nada em mim, porque o meu pai não tinha essa qualidade de fé. Ele só conseguia ver em mim um cara que ia parar numa cadeira de roda, ia morrer na mão da polícia, ia parar numa prisão. Os meus amigos diziam: o que te espera é o Carandiru, não tem mais jeito, cara, você é bandido, meu chapa, você vai morrer nas drogas. O policial dizia: eu vou estourar sua cabeça com uma bala. Eles não são Deus, eles não conseguem ver o futuro, eles não conseguem enxergar o invisível.
Mas o Deus Criador dos céus e da terra, que chama a existência aquilo que não existe, olhou e disse: não é prisão pro resto da vida, não é cadeira de roda, coisa alguma, não é a morte na mão da polícia, vai ser um pregador do meu evangelho para as nações da terra. Eu vou chamar isso na sua vida. Eu sou o que eu sou e eu faço o que eu faço. Não é simplesmente porque eu acredito em Deus, e a forma como eu acredito em Deus, lendo a Bíblia, eu só consigo acreditar nele na forma e na medida em que ele diz que acredita em mim. A resposta não está em mim, eu não acredito em autoajuda, eu acredito em ajuda do alto. Eu estou acreditando nele porque ele acredita em mim, eu acredito nos sonhos dele para mim, porque ele conseguiu ver em mim aquilo que ninguém podia ver. Deus acreditou em mim. Agora olha bem sério nessa pessoa que está do seu lado. Pergunta assim para ela: ou você acha que Deus não precisou de muita fé para acreditar em você? Você era o bambambam, você era o cara. Deus olhou e disse: uau! Deus teve que ter muita fé para acreditar na gente, irmãos. É por isso que nós somos o que somos, porque Ele chamou a existência na nossa vida aquilo que não existia. E eu vou, nesta manhã, eu vou um pouco mais fundo, porque eu sei que tem gente aqui que precisa disso. A fé verdadeira não é simplesmente a capacidade de Deus acreditar em você e de chamar você para acreditar nele conforme ele crê em você. Por isso é os planos de Deus. A gente tem aqui que acreditar em Deus, mas acreditar em Deus da forma certa, da forma como ele planejou para nós, da forma como ele acredita em nós, para você não querer ocupar a posição de outros, mas para você cumprir o seu ministério. Todos os meus pastores da minha igreja acreditam que eu sou pastor. O meu pastor presidente diz: você é pastor, a gente tem que te dar essa honra, você precisa ser consagrado pastor. E o meu pastor também diz: não, vamos te consagrar pastor. Eles acreditam que eu sou pastor. Eu acho que eu sou o único que não acredita que eu não sou pastor, porque eu acredito que eu fui chamado para ser evangelista. Eu tenho percorrido mais de 70 países do mundo. Tem países que eu já fui 49 vezes. Está no meu sangue, é levar essa mensagem para as nações da terra, em lugares, nas montanhas mais altas do Nepal, nos vales mais profundos do Camboja, nos lugares mais inóspitos desse mundo, os lugares mais difíceis. É lá, é o meu sonho, está em mim, está no meu sangue, mas eu sei que foi Deus que plantou isso em mim, e eu creio, porque é o chamado dele para a minha vida. Eu não quero ser outra pessoa. Eu não quero ser outra pessoa. E um dia chegaram para mim e disseram: mas você precisa, porque isso vai te dar assim uma posição muito grande, e sabe, nós vamos colocar você na televisão, e aí você vai ter um salário muito grande, e não sei o quê, porque você tem um carisma maravilhoso, a forma como você prega, você vai colocar fulano e fulano e fulano e fulano no bolso, porque você... Eu olhei para ele e falei: cara, vocês vieram procurar a pessoa errada, chegaram 9 anos atrasados. E eles disseram: por quê? Porque há 9 anos atrás Deus disse para mim que Ele não me fez para ser um pregador popular, Ele não me fez para ser um confete de congresso, um peru de congresso. Deus disse para mim que eu precisava ter cheiro de pecador, de gente machucada. Deus disse para mim que eu precisava ter cheiro de gente ferida, e é para lá que eu estou indo. Vocês chegaram muito atrasados. Eu sei o que Deus tem para mim, o sonho que Ele plantou em mim. Eu não posso sonhar o sonho dos outros. Eu tenho um sonho que Deus sonhou para mim, e eu creio, Ele está chamando à existência essas coisas na minha vida. Eu vou dizer uma coisa para você. O que eu vou mais longe é o seguinte: Deus, a fé verdadeira é a capacidade de Deus acreditar em você, do jeito que você é. E vou mais longe: Deus continua acreditando em você até quando você desiste de acreditar em si mesmo. Quando você chega a um ponto que diz: falhei, eu pisei na bola, eu não tem mais jeito,
eu tropecei, eu me sujei, eu perdi a fé, eu não consigo mais, eu acho que acabou o meu tempo. E eu sei que eu estou falando para a gente assim aqui, você não está acreditando nem mais em você. Eu quero dizer para você que Deus continua acreditando em você, até mesmo quando você não acredita mais em você. Eu vou mostrar isso para você. E vou pegar o Abraão como exemplo. Venha comigo, por favor, Gênesis. Venha comigo em Gênesis. A gente gosta muito de falar de Abraão, esse homem que acreditava muito em Deus, e você vai ver que é verdade. A princípio ele cria muito em Deus. Deus o chama no capítulo 15. Eu sempre pensava que o Abraão estava dormindo na tenda dele. Abraão estava dormindo e apareceu o Senhor Deus, porque o versículo 1 fala que Deus apareceu para ele em visão. Então, na minha cabeça, o Abraão estava dormindo e teve um sonho: eu sou o teu galardão, eu sou o teu escudo, não temas, o teu galardão será sobre modo grande. E aí o Abraão disse: Senhor, se o Senhor vai fazer isso na minha vida, me dê tanta coisa, eu não tenho filho para ser o meu herdeiro, vai ser o Eliezer, o cara lá da Síria, nasceu em Damasco, Eliezer o Damasceno. Senhor, não. Aí Deus disse: sai da sua tenda. E o Abraão sai da tenda. E aí Deus diz para ele: olha para os céus, conte as estrelas se tu podes contá-las. E aí eu imaginava o Abraão de noite, olhando assim, para as estrelas, aquele monte de estrelas. E aí, quando você chega no versículo 12, você percebe que toda essa conversa de Deus com Abraão não é de noite, é de dia. Como é que você vai contar estrelas de dia? Deus diz para ele: olha para os céus de dia. E ele olha para os céus: conta as estrelas, Abraão. Fé. Humanamente, de dia você olha e sabe que não tem estrela, mas você sabe que a estrela está lá. É simplesmente questão de viração do dia. Logo, logo vai chegar a noite, e aquelas coisas que brilhavam, mas porque a luz do sol não deixava elas aparecer, agora pela noite elas brilham, mas elas estavam lá. E quem tem fé enxerga as estrelas mesmo que os olhos físicos não podem ver. Assim será a sua descendência. E o Abraão diz para Deus: eu creio. 75 anos. Mas a fé que Abraão tem, eu não sei se vocês já ouviram uma mensagem minha chamada O Perigo de uma Fé Misturada. O Abraão, ele tem uma fé misturada. Ele crê no que Deus disse: você vai ser pai. Mas aí ele olha para a vida física dele, 75 anos. Eu dou conta do recado, eu dou no coro. Claro, Sara, meu amor, vamos para a tenda, vou ser pai. E aí os anos vão passando. 78, 80 anos, 85 anos. Aí estou com vocês em Gênesis 16. A Sara tem uma ideia meio esquisita para tentar fazer a primeira barriga de aluguel da história. E ela diz assim: Abraão, eu acho que Deus está precisando de uma ajudinha nossa. Então vamos fazer assim: Deus disse: você vai ser pai e tal, mas eu acho que não é através de mim não. Vamos alugar uma serva, vai lá e deita-te com a minha serva Agar. E aí você vai ser pai. Eu fico imaginando o Abraão olhando assim, dizendo: Sara do céu, que revelação que você teve. Por que você não pensou nisso há 10 anos atrás? E lá vai o Abraão com a Agar, e a gente sabe o que aconteceu. Nasceu um Ismaelzinho, que é espinho nas gerações até hoje. Porque às vezes a gente pensa que Deus precisa de uma ajuda nossa. A gente quer ter uma fé misturada. Eu creio que Deus vai me dar um carro, mas eu tenho 100 mil reais no banco. Bom, aí é fácil crer, até um ateu acredita. Aí eu creio que Deus vai me dar uma casa porque eu tenho R$500 mil na minha conta bancária. Bom, aí não é que você está crendo em Deus. Você só acredita no que Deus diz porque você tem em si condições de tornar a promessa realidade. E às vezes a gente pensa que fé é isso. Que fé é Deus nos dar recursos para depois Ele fazer uma promessa e a gente acreditar, tendo os recursos, que aquilo pode se tornar uma realidade. E Deus diz: não, isso não é fé. Fé é eu te dar a promessa e em você não existir recursos algum, e mesmo assim você continuar acreditando que o prometido vai se tornar realidade. Então não tem muleta,
Não tem apoio, não tem cunhado, não tem sogro, não tem pai, não tem tio, não tem conta bancária, não tem graus acadêmicos, conjecturas humanas, não tem QI. QI não é mais quociente de inteligência, QI hoje é quem indica. Eu tenho um amigo que me põe lá. Não tem. Deus vai tirar tudo. Deus vai tirar todas as suas muletas para te levar a uma fé verdadeira. O Abraão está lá, aí nasce o Ismaelzinho. Aí você vai ler Gênesis 16, versículo 16, diz assim: tinha Abraão 86 anos quando lhe nasceu Ismael. Acaba. Aí começa o capítulo 17 de Gênesis. Ora, atingiu Abraão a idade de 99 anos e apareceu o Senhor Deus dizendo: eu sou o Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. O que a gente percebe aqui? 13 anos. De 86 para 99, são 13 anos que se passaram, e você não lê absolutamente nada do que aconteceu esses 13 anos na vida de Abraão. 13 anos de angústia, ele entra em um túnel escuro, 13 anos sem uma palavra de Deus dirigida a ele. 86, 89, 94, 95, 96, 98, 13 anos de escuridão, 99 anos. Eu sei que eu estou falando para a gente assim aqui nesta manhã, que você tentou ajudar Deus, que você pensou que sabia como fazer as promessas de Deus se cumprir na sua forma, do seu jeito, e tentou colocar os carros na frente do boi. Você sabe muito bem o que eu estou falando. A culpa entrou, o silêncio de Deus veio. Você sabe que Deus não aprovou. Você sabe que parece que a unção foi embora, que você está agora funcionando como um ventilador, que quando é tirado da tomada ele não para, ele continua girando, mas agora não com a mesma intensidade, e logo está quase parando. Você sabe do que eu estou falando? Você está nesse túnel escuro de angústia, de sentimento, e olhando para as estrelas do céu, como Abraão agora com 99 anos, dizendo: estraguei o plano de Deus, estraguei os planos de Deus. Não era Ismael, era comigo, com Sara, mas agora eu sou velho, agora não tem mais jeito, agora eu sou um senhor de idade, agora eu não consigo mais acreditar. Eu vim aqui para dizer para você que Deus é um Deus de novas oportunidades, que Deus é um Deus que entra nesse túnel e acende a luz dele, dizendo: vem, vem, porque eu ainda tenho muita coisa para fazer na sua vida. Aí eu estou no capítulo 17 com vocês. O Abraão já não é mais o garotão de 75. Agora o Abraão é um senhor. Gênesis 17, versículo 17, veja aí por favor. Abraão, você vai ser pai. Aí o Abraão vai, ele começa a se prostrar, ele coloca o rosto em terra, aí ele cobre o rosto dele, e o que ele faz? Ele dá risada. Ele dá risada. Quando Deus diz: você vai ser pai, o Abraão é tomado de uma incredulidade tão grande que ele cai, para não dar risada na presença de Deus. Ele cobre o rosto dele e começa a dar gargalhada, e ele diz assim: Senhor, um homem de 100 anos vai ser pai? Não tem jeito. Sara, olha Sara, eu olho para ela, eu fico deprimido. Não tem mais. Senhor, o Senhor está brincando com a gente. Se existisse pelo menos o azulzinho, você anda lá no Paraguai, os meninos, aquele azulzinho, azulito, é o Viagra, mas não tinha na época. Senhor, ele dá risada. Aí no versículo 18 ele diz assim: Oxalá, oxalá viva Ismael diante de ti. Quem dera o Ismael permaneça vivo, porque eu ser pai. Deixa eu te fazer uma pergunta: quem está acreditando em quem? É o Abraão que está acreditando em Deus? É o Deus que está acreditando no Abraão, mesmo quando o Abraão não acredita mais nele. O Abraão diz: eu não tenho mais condições alguma de ser pai, eu sou um velho, eu estraguei os planos de Deus. Aí vem Deus e diz: Abraão, você vai ser papai.
Ele cai na gargalhada dizendo: não tem sem chance desse mato não sair mais com ele, Jeová. Deus disse: você vai ser pai. Olha a conversa de Sara, Gênesis 18, versículo 11 e 12. Você sabe que mulher é curiosa. O Abraão está conversando lá com o anjo e a Sara está assim, corridinho lá. Pode ler lá, ela está assim, escutando a conversa. E aí ela escuta o anjo dizendo para Abraão: olha, daqui a um ano eu vou visitar Sara. E Sara, sua mulher, vai dar à luz. E diz o versículo 11: Sara estava escutando na porta da tenda. Imagine se ela é aquela mulher escandalosa. Mas ela, quando ela escutou aquilo, ela deu risada. Olha o versículo 11: Abraão e Sara. Olha as impossibilidades do homem diante da promessa de Deus. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o incômodo ou o costume das mulheres. Uma vez eu perguntei lá no Goiás o que era o incômodo das mulheres, e uma irmã levantou a mão e disse assim: o marido. Eu falei: não é o marido, não. Tem algumas que é o marido. E teve uma que perguntou: quando é que o meu vai cessar? Quando é que vai cessar o meu incômodo? A menstruação já não tinha mais. O incômodo das mulheres. E além disso, diz o texto que apesar de vir menstruações mensais para Sara, que é o incômodo das mulheres, ela passou pela menopausa, a velhinha já tinha suado, acabou. Tinha o problema de Sara ser o quê? Ser estéril. Olha o que Deus está dizendo. Uma senhora de 90 anos, com um marido de 100 anos, uma senhora que era estéril, uma senhora que já tinha passado o período da menopausa, e sabe, para piorar, olha o que ela diz no versículo 12, a última parte, está falando para Deus, ela diz: Deus, terei ainda prazer no meu Senhor? Está aqui, irmão, não me olha com essa cara de evangélico escandalizado não, está aqui, ó. Ela disse: Senhor, eu olho para esse velhinho, só dá depressão, não sinto mais nada, não arrepia mais nada, agora é só para dormir, para a cama esquentar, quentinho de veinho com veinho, só isso. Deixa eu perguntar para você, pastor, quais são as suas impossibilidades? Quais são as desculpas que você está arrumando para dizer para Deus que não dá para Ele fazer o que Ele disse que vai fazer? Porque você não tem estudo? Você viu o pastor Hermílio ontem, o apóstolo, dizendo que ele tem o segundo ano, segunda série, segundo grau. E você está ouvindo um pregador que saiu da escola fugido, com 9 anos de idade, nem o primeiro grau eu fiz, a terceira série do primeiro grau, nem o ginásio eu tenho. Quais são as suas desculpas? Eu não tenho conhecimento, eu não tenho dinheiro, na minha família nunca ninguém fez, na minha cidade nunca ninguém fez, eu não tenho a sabedoria, eu não tenho unção, eu não tenho o dinheiro, eu não tenho os obreiros necessários. Quais são as suas desculpas? O versículo de número 14, Deus pergunta para Abraão e para Sara: existe porventura alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Não existe nada impossível para Deus. Ele crê, e se Ele crê, você pode acreditar nele, porque o milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer. Quando eu me converti, eu tinha um cabelão muito comprido, meu corpo é cheio de tatuagem, eu era meio corcunda, assim, todo esquisito, falava muito na gíria. Meu português era morou, qual é que é? Pode crer, é isso aí, vamos nessa, tá de goma, tá de lua, pintou sujeira, tá ligado? Qual é que é, meu? Tal, era assim que eu falava. Aí eu ia orar pelo meu pai, dobrava o joelho assim, perto dos obreiros, e eu ia orar pelo meu pai, eu dizia: ei Deus, tá ligado qual é que é, morou, meu coroa tá não é um presepado necessitando de um help, tá ligado?
Os obreiros passavam e diziam assim: sai trevas em nome de Jesus. Eles pensavam que eu estava endemoniado. Estava livre já. Eles é que não entendem o processo de que uma coisa é Deus tirar você do Egito, outra coisa é Deus tirar o Egito de você. Uma coisa é Deus tirar você das trevas, a outra é Deus tirar as trevas de dentro de você, né? E Deus estava nesse processo de regeneração. Ainda estou né? Só quando Jesus voltar é que vai acabar. Mas eles não entendiam. E aí eu falava muito na gíria. Eu lembro que eu me converti no dia 15 de setembro de 87. No dia 6 de outubro de 87, eles estavam lendo Provérbios. Era assim: dia 1 Provérbios 1, dia 2 Provérbios 2, dia 3 Provérbios 3. E naquele dia era o dia 6 de outubro e leram Provérbios 6. Aí o líder lá disse: eu vou ler um versículo e vocês vão lendo assim. Um vai lendo um outro versículo. Eu sei que chegou na minha vez para ler Provérbios 6, versículo 6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, siga o seu caminho e seja sábio. Aquilo me deixou... Você não tem noção como que a formiga na Bíblia mudou a minha vida. Porque eu não entendia. Eu fiquei fascinado como é que Deus pode se preocupar com formiga. Como é que Deus vai colocar formiga na Bíblia? Eu tinha alguns dias de convertido, estava lendo, vai ter com a formiga, Deus pensando em formiga, que esse Deus grande e poderoso criou tudo, pensando em formiga, e eu fiquei lá, formiga, vai ter com a formiga, preguiçoso, formiga, nossa, formiga é mesmo, formiga trabalha, formiga não sei o que, carrega coisas maiores do que ela, não sei o que, tá, formiga, aí eu esqueci de tudo que estava acontecendo na reunião. Aí o diretor perguntou assim: tem alguém aqui, algum jovem que quer dar uma palavra a respeito de algum versículo? Ele disse: o jovem Edson pode vir para frente. Eu cheguei aí, moçada, tá ligado? Qual é que é? Bom dia, morou na paz de Jesus e tal. E aí ele começou: sangue de Jesus tem poder. Eu escutava eles. Eu pensava que eles estavam gostando, porque eu não entendia a linguagem evangélica. E eu estava ficando mais empolgado. Quando terminou, era mó desbaratinado. O obreiro chegou para mim e falou assim: nunca mais pede a oportunidade para vir falar aqui na frente. Falei: você que pediu lá, se eu podia levantar a mão, quem queria. Eu sei que naquele dia 6 de outubro, foi um dia muito especial para a minha vida. Eu saí muito triste daquela reunião, porque enquanto eu falava da formiga, eu descobri o meu chamado. Eu falava para aqueles caras, enquanto eu falava para eles, um vulcão, uma coisa assim, eu disse: meu Deus, eu nasci para isso. Meu Deus, eu nasci para isso. É esse negócio de pregar, é de abrir a Bíblia e pregar. Eu fui chamado para isso, meu Deus. Aí vem um obreiro e joga esse balde de água fria na minha cabeça. Aí eu saí caminhando para o meio dos eucaliptos. Tinha chovido aquela noite, estava tudo molhado. Eu entrei assim no meio dos eucaliptos, sozinho, sentei assim no morrinho de terra e chorando e falando com Deus: o Senhor tá ligado qual é que é a minha parada, moro? Tá, tem aqui um vulcão dentro de mim, tô numa desejo de pregar a tua palavra, tá ligado? E tal. Eu chamava até anjo de mané. Todo mundo via anjo, eu dizia: onde é que tá o mané do anjo que eu não vejo, não sei o quê. Era sempre, todo mundo via. Por isso que os obreiros ficavam loucos comigo. Eu fui dos 10 aos 18 anos criado no mundo do crime. Eu não sabia falar outra coisa. E aí eu tô lá. Aí de repente eu abri os olhos assim. Eu vi um monte de pedacinhos de pau. Mas no meio dos pedacinhos de pau eu vi um que chamou a minha atenção. Por quê? Porque aquele pedacinho de pau tinha o mesmo formato do microfone da Casa de Recuperação. Aí eu catei o pedacinho de pau. Aí eu olhei para um lado, no meio dos eucaliptos. Olhei para o outro lado, não tinha ninguém. Aí eu olhei assim para o morrinho de terra que eu tinha sentado, falei, aí eu dei asas à minha imaginação santa, pastor? Imaginação santificada. Aí eu imaginei assim, que aquele morrinho de terra era um púlpito, e que aquele pedacinho de madeira era um microfone. E aí tinha lá o obreiro chamado Jorge Lopes. Eu imaginava o obreiro em cima do púlpito dizendo assim: vamos ouvir agora a poderosa palavra de Deus com o evangelista Edson, com o Edson Teixeira, o pregador. Eu não sabia o que era ser evangelista ainda. Com o Edson Teixeira, o pregador. Aí eu peguei o meu microfone e eu subi naquele morrinho de terra e olhei para aquele monte de eucaliptos, e imitando os irmãos da Casa de Recuperação, tentando mudar o meu linguajar, imitando aqueles obreiros: eu vos saúdo com a doce paz do Senhor Jesus.
E o vento batia nas árvores. Aquelas árvores, na minha imaginação, eu escutava uma multidão de gente dizendo amém. Eu ficava todo arrepiado. E eu lembro até hoje a primeira mensagem que eu preguei, Mateus capítulo 8, a cura do leproso. Eu preguei, eu só parei de pregar quando tocou o sinal lá 11h45, que era a hora da gente ter que almoçar. E eu escutei o sino, eu voltei para mim. Até hoje nunca parou, né? Olha aí, tá vendo? Aquele meu pedaço de microfone de madeira parecia que tinha nevado, cheio de saliva, branco. Eu com a boca seca, mas eu estava sentindo que o céu tinha me visitado. Eu disse: é isso, Senhor. É isso, eu nasci para isso. Aí eu amanhecia lendo a Bíblia, No outro dia de manhã, na hora do a sós com Deus, um ia para lá, outro ia para lá. Eu disfarçava, entrava no meio dos eucaliptos e lá estavam as minhas ovelhas. Fiquei 9 meses pregando para as árvores. 9 meses. Nunca faltaram uma reunião. Nunca. Chuva ou sol, elas estavam lá. Nunca murmuraram da minha pregação. Todo dia Deus mandava o vento para dar glória. E eu ficava arrepiado. Um dia, eu estou lá pregando. Quando eu olho lá no canto, o presidente da Casa de Recuperação está assim, ó. Aí ele me chama, dá um tempo. Porque eu queria recuperar minha cor, porque eu fiquei tão sem jeito. Fingi que estava fazendo uma peça teatral, alguma coisa. Fui lá, entrei lá na capelinha. Ele pediu para eu sentar, me deu um copo com água e perguntou assim para mim: rapaz, eu te vi pregando para as árvores, foi? Eu falei: foi, pastor Francisco, foi. Aí os caras não deixam eu pregar lá na capela, então eu prego para as árvores. Ele falou: cara, isso é revertério. Eu falei: não é revertério não, o revertério passou nos primeiros dias. Já passou, isso aqui eu sinto uma vontade assim. Ele falou: rapaz, você está com um problema. Aí colocou a mão na minha cabeça e disse: vou orar por você. Ele orou por mim. Pastor Francisco de Assis orou por mim e disse: Senhor Jesus, não deixe esse menino ficar louco. Guarda a mente, filho. E eu fiquei chocado. Ele saiu, me deixou lá e eu falei: meu Deus do céu, acho que eu estou ficando louco mesmo. Porque isso não é normal. Não é normal. Eu tenho alegria de pregar para as árvores. Pregar para as árvores, não tem escrito pregar para as árvores. Eu estou ficando louco, Senhor. Me guarda, tem misericórdia de mim. Só que Deus tem as suas muitas formas de falar com a gente. Você pode dizer isso para o seu irmão? Deus tem muitas formas de falar com a gente. Nessa mesma noite, eu estou no banheiro, pastor. Estou no banheiro, me arrumando para ir para o culto. E eu escutei por lá de fora da janela uma voz masculina dizendo assim: ô meu amor, você atrasou de novo. Aí o cara dizia assim: mas eu te perdoo, vem cá, deixa eu te dar um beijo. E aí eu escutava o beijo. E o cara dizia assim: nossa, como as suas pernas estão lindas. E eu escutava o beijo, o cara beijava mesmo, estava beijando. E escutava o gemido. Eu falei: meu Deus do céu, tem gente fazendo coisa proibida aqui atrás. E não pode, aqui é casa de recuperação masculina. Aqui não entra mulher, aqui é só domingo que entra mulher aqui. E hoje é dia de semana, esse cara não pode fazer isso. Aí sabe aquela alegria carnal? Porque tem a alegria da carne. Tá fragrante. E eu fui numa alegria da carne na ponta do pé, dizendo: vou catar um cara no flagrante. Quando eu cheguei eu fui por trás assim da casa, cheguei na ponta do pé e eu vi. Irmãos, eu sentei. E eu saí correndo para chamar o presidente, o pastor Francisco, para vir ver a cena. Eu vi um cara agarrado com uma árvore assim, passou a perna na árvore assim. A árvore estava toda lambida, babada. E ele lambia e dizia: meu amor, você está muito linda. Deixado. Eu chamei o pastor Francisco: vem, quieto. E o pastor Francisco veio quietinho comigo assim: o que foi? Eu falei: quieto, cara, que você vai ver? Aí ele olhou para a cena. O cara agarrado na árvore. E falou assim para mim: não liga não, cara. Esse é o Roberto, que saiu do manicômio lá do Veracruz, de Sorocaba. Ele é louco mesmo.
E foi saindo, só que eu fui atrás do pastor dizendo: então, pastor, você viu que o cara é louco, né? O cara é louco. Então, pastor, o cara é louco, né? Ele é louco. O que eu queria mostrar para o pastor é o seguinte: pastor, ele é louco, eu não. Porque eu só prego para as árvores. Louco é ele que agarra, que beija, que lambe, que passa a mão. Então a loucura do Roberto me fez sentir o cara mais são do mundo. Eu ia pregar para as árvores, eu lembrava da loucura do Roberto, eu dizia: Senhor, me guarde de tal extremo de loucura. Eu quero só pregar para as árvores, só pregar, Senhor, só pregar. E como eu era novo convertido, aquela árvore teve uma sorte tremenda, porque o Roberto estava desviando uma ovelha minha. Era minha ovelha. Não passou por disciplina, por ignorância do pastor. Eu termino dizendo para vocês o seguinte: um dia pregando para as árvores, eu não sei explicar para vocês direito o que aconteceu. Eu não sei se foi um relâmpago, se foi um raio, se foi um trovão. Não vou dizer para você que tem que ser assim com você. Aconteceu comigo. A sarça não ardeu para Elias, a sarça só ardeu para Moisés. Ela não ardeu para nenhum outro profeta, só para Moisés. A capa só foi jogada nos ombros de Eliseu. Essa capa não foi lançada em ombro de mais ninguém. Deus tem chamados específicos para a gente. Deus sabe falar com cada um de nós da sua forma. E eu estava lá pregando para essas árvores. E eu não sei, foi uma luz como não dá para explicar, irmãos. Mas foi muito rápido. E entrou no meu ouvido direito. Eu posso contar, diante de Deus, eu posso contar para vocês que ouvindo a voz de Deus de fora para dentro, aqui, de fora para dentro, eu acho que não enche os dedos da minha mão. Não foram mais do que 10 vezes que eu ouvi a voz de Deus nesses 30 anos, assim, ó, de fora para dentro. Aqui dentro, enquanto eu oro, enquanto eu leio a Bíblia, as impressões do Espírito, concordando com o que está escrito. Isso sim, Deus está falando sempre comigo, mas assim, de fora para dentro, de uma forma tão forte que não existe dúvida. Entrou como um raio, um relâmpago, um laser, uma coisa que começou a queimar lá dentro e começou a concentrar dentro de mim. Foi queimando, e essa voz diz para mim: eu te levarei às nações da terra como um mensageiro das boas novas. Gente, eu pregava para as árvores: eu te levarei às nações da terra como mensageiro das boas novas. Eu saí dali, eu suava, mas eu suava tanto que não adiantava. Era uma coisa que queimava dentro de mim. Aquilo que Deus jogou para dentro de mim, encarnou dentro de mim, era um fogo que queimava. Eu entendo um pouco Jeremias, que dizia: a tua palavra é fogo dentro de mim, e mesmo que eu queira calar e ficar quieto, eu não consigo, porque elas me consomem, elas são fogo dentro de mim. Era aquilo que era como um vulcão. E eu cheguei para o obreiro e disse: Deus falou comigo lá no meio do mato. Ele olhou para mim assim e disse assim: a gente come arroz e feijão, irmão. Como se dissesse comigo: Deus não fala assim, não. Eu falei assim: mas Jorge, Deus falou comigo, cara. E ele viu a minha situação. Ele sabia que eu não estava malhando, fazendo corrida. Eu estava todo suado. Eu saí do meio do mato, assustado, apavorado, porque eu ouvi a voz de Deus. E ele disse para mim: o que Deus falou com você? Eu falei: Deus disse para mim, cara, que eu vou ser um mensageiro das boas novas das nações da terra. E o Jorge olhou para mim e falou: cara, olha o seu corpo. Você tem um monte de tatuagem no corpo, cara. Olha o seu cabelo. Você está aqui fugido da polícia. Você tem 19 processos, cara. A polícia está atrás de você. Você está fugido, você é maior de idade. Você não tem estudo. E na época ele falou para mim: você não tem teologia? Eu ia lá saber o que era teologia, cara. Você não tem nada disso. Queridos, tudo que o Jorge falou a meu respeito era a mais pura verdade. Só que não esqueça o que eu vou dizer para você. Tudo que ele falou a meu respeito era a mais pura verdade, mas com relação ao meu passado. O que Deus tinha me falado era com relação ao meu futuro. Com relação ao meu futuro.
Ai, eu me agarrei ao que Deus falou a meu respeito. Eu continuei pregando para aquelas árvores. Eu continuei pregando para elas. Eu não desisti, porque eu sabia que lá Deus estava me treinando. E hoje eu tenho pregado ao redor. Esse ano aqui eu tenho que estar em 27 países do mundo pregando. Já estive em 13, tenho mais 14 países para ir esse ano. Eu sou analfabeto, sem estudo, mas eu conheci um Deus que disse: a minha palavra tem todos os tesouros para você. Não estou dizendo para você abandonar estudo e não estudar. Se Deus pegou um menino analfabeto e está fazendo alguma coisa, imagine você que tem alguma coisa. Ele acreditou em mim. Eu sou o que sou e faço o que faço porque Ele acreditou em mim. Foi uma palavra profética de Deus para a minha vida. Eu passei por muita luta. A minha primeira viagem missionária, a igreja, eu fiquei 3 meses apenas na igreja, a qual eu sou membro até hoje. Tem 31 anos que eu sou membro dessa denominação, mas eu fiquei 3 meses ali. E aí eu tive um sonho que era missionário na Amazônia. Aí o pastor, que me via cabeludão, falando na gíria, levava a moçada para evangelizar na praça. O pastor tinha um medo dos jovens da igreja desviarem, porque eu levava eles para as cadeias, para as praças pregar. Aí quando eu disse para ele: pastor, eu tive um sonho, eu vou ser missionário na Amazonas. Ele disse: tá bom, pode ir. Como que se vamos nos livrar desse cara logo? Eu coloquei uma mochila nas minhas costas. Eu levei 5 meses e meio para chegar na Amazonas. 5 meses e meio pegando carona. Eu dormi em trem abandonado, eu dormi em caçamba de caminhão abandonado, eu dormi em escada de teatro, eu dormi em guarita de polícia de posto, eu dormi no chão de barcos. Eu levei 5 meses e meio para chegar lá. E quando eu cheguei na Amazônia e comecei a ver tantas árvores, eu disse: Deus, o Senhor está brincando comigo. Não é possível. O Senhor está brincando comigo. Olha para onde que o Senhor me trouxe. Eu não quero pregar para as árvores. E Deus me usou ali. Foi uma coisa tão extraordinária. Tão extraordinária. Essa voz de Deus foi um ato profético de Deus para a minha vida, para eu não olhar para as dificuldades, mas olhar para o que Ele falou. A fé tem a ver com o invisível, a fé tem a ver com o futuro, e Deus está chamando as coisas que não existem na minha vida, Ele vai tornar realidade. Eu termino dizendo com Abraão. Deus diz: Abraão, eu sei que você não tem capacidade de ser pai, eu sei que humanamente você não tem condições, mas eu vou fazer um ato profético com você. Eu vou ensinar você a falar a minha linguagem. Então o seu nome é Abrão, que significa pai enaltecido. Então eu vou fazer um ato profético com você, para que você não se concentre nas suas limitações, mas aprenda a falar e a pensar como eu falo e penso. Então eu vou colocar o seu nome, e o seu nome vai ser Abraão, que significa pai de uma multidão de nações. Então, qualquer pessoa que te chamar de Abrão agora, você corrija dizendo: não sou mais Abrão, eu sou Abraão. As pessoas vão dar risada de você, porque é um senhor de 100 anos dizendo: eu sou pai de uma multidão de nações. Sendo que Sarai não vai se chamar mais Sarai, mas vai se chamar Sara. Mãe de muitos, princesas sairão dela. Então, eu vou mudar o linguajar de vocês. Qual é o seu nome? Eu me chamo Abraão. Mas não era Abrão? Era Abrão. Agora Deus me chamou de Abraão. Abraão, pai de muitas nações. Mas você tem filhos? Não, só tenho o Ismael ali. Mas eu e Sara vamos... Como é que vocês são loucos? Quando você começar a falar a linguagem de Deus, vai contra a lógica. A lógica vai dizer: pesquei a noite toda, lancei a rede, o mar não está para peixe. A lógica diz, a experiência diz que não tem peixe. Mas vem Jesus contra a lógica e diz: mas se você lançar do lado direito, pode lançar. A minha experiência diz que não tem peixe. A lógica diz que não tem peixe. Mas segundo a tua palavra, eu vou lançar a rede. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Você começar a falar a linguagem de Deus a seu respeito. Aquilo que Deus falou a seu respeito. Não é os seus sonhos. Não é os seus sonhos.
É os sonhos de Deus que Ele revelou para você. Você pode chamar a existência porque eles virão. Pode dizer: eu sou Abraão, porque o poder de Deus virá sobre a sua vida. Com 100 anos ele disse: eu não posso ser pai. Gênesis 21 versículo 1 diz assim: então visitou o Senhor Deus a Abraão e a Sara. E Sara concebeu e deu à luz um filho. E qual é o nome que vai se chamar do filho? Sorriso. Sara, quando eu falei que você ia ser mãe, você deu risada. Abraão, quando eu falei que você ia ser pai, você deu risada. Então agora você vai chamar o seu filho de Risada. Risada, pega água para mim. Risada, troca a roupa para mim. Risada, vai cuidar das ovelhas. Risada, para vocês nunca esquecerem que eu sou Deus Todo-Poderoso e que chamo a existência aquilo que não existe. E para terminar, em Gênesis 17 ele disse, eu estou terminando, tenha fé em Deus, tá bom? Ele diz assim: eu tenho 100 anos, Deus, eu sou velho, não tem jeito. Aí Deus diz assim: eu sou El Shaddai. El Shaddai, a gente não pode colocar aqui a tradução no português do original, não fica legal. A palavra Shad significa Deus dizendo para Israel. É uma linguagem que Israel entende, que Deus tem a figura de pai e de mãe, de homem e de mulher. Para nós é um pouco difícil a gente entender isso. Mas Deus diz em Gênesis 17:1: eu sou o Shad, eu sou aquele que tem muitos seios. Já imaginam essa figura no português? Eu sou aquele que tem muitos seios. Para nós ficaria muito esquisito. Mas na linguagem hebraica, qual criança no seio da sua mãe, dizia Davi, assim a minha alma está apegada a ti. É como se Davi estava dizendo: Deus, eu mamo em ti. O que é que Deus está dizendo para Abraão? Abraão, eu sei que você é velho, no seu corpo não tem mais força, mas eu tenho nutrientes em mim. Se você mamar em mim, assim como o leite materno tem nutrientes suficientes para fortalecer todo o organismo de uma criança, venha a mim, Abraão, ande na minha presença, ande comigo, porque a minha força vai passar para esse corpo debilitado. E o Abraão creu. E aí em Gênesis 23, morreu Sara com a idade de 127 anos. Então Abraão tinha 10 anos a mais, Abraão tinha 137 anos. Aí Gênesis 24, o Isaac casa quando ele tem 40 anos. Então Abraão tem no mínimo 141 anos. Aí em Gênesis 25, versículo 1, diz assim: e Abraão conheceu Quetura, e casou-se com Quetura, e teve com Quetura mais 5 filhos. E o versículo 6 e 7 diz: e morreu Abraão cheio de dias, com a idade de 175 anos. Ele entendeu. Pergunta aí para o seu irmão: você vai entender? Vamos ficar em pé, eu quero orar com vocês. Aleluia. Essa é uma manhã que Deus está chamando a existência ministérios frutíferos. Esta é uma manhã que Deus está chamando a existência coisas extraordinárias na sua vida. Esta é uma manhã que Deus está chamando a existência milagres extraordinários na sua casa. Você pode segurar na mão desse amado que está do seu lado. Vamos orar uns pelos outros. Olha o que eu vou dizer para você, preste atenção antes de você orar. Preste atenção, deixa eu dar um sorriso para fora. Aí. Abraão orou 25 anos para Sara ficar grávida, e Sara não ficava grávida. Aí o Abraão encontra com o rei, no capítulo 20 de Gênesis, o Abimeleque. E o Abimeleque diz para Abraão: Abraão, todas as mulheres da minha nação são estéreis, e se as mulheres da minha nação, sendo estéreis, não gerar, em pouco tempo a minha nação deixará de existir. É só essa geração e acabará. Ore ao teu Deus, ore ao teu Deus, para que Ele cure a esterilidade das mulheres da minha nação, para que elas possam ser mães. Queridos, às vezes Deus coloca a gente nessa situação. Você está orando pelo seu filho e não acontece nada. E aí vem alguém dizendo: por favor, ora pelo meu filho que está drogado. Você está orando pelo seu ministério e não acontece nada. Há anos você está orando pelo seu ministério. E aí vem um outro amigo e diz: ora para mim, para Deus abençoar o meu ministério. O Abraão tem 25 anos que está orando para Deus curar a esterilidade da esposa dele, e Deus não cura.
E agora o Abraão tem a liberdade de orar ao Deus do céu, dizendo: Senhor, eu oro a Ti, para que o Senhor cure as mulheres do reino de Abimeleque, tornando-as frutíferas, mulheres com útero abençoado, não estéreis, para que possam ser felizes mães de filhos. E diz o texto que Deus ouviu a oração de Abraão e curou todas as mulheres do reino de Abimeleque. Acaba o capítulo 20 de Gênesis e o versículo 1 do capítulo 21, que é a sequência, diz assim: então o Senhor Deus visitou a Sara, e ela concebeu e deu à luz. Deixa eu dizer uma coisa para você: ore com muita fé para Deus dar o melhor para o seu irmão agora. Ore para Deus fazer o ministério dele maravilhosamente frutífero e abençoado. Ore para que Deus dê sucesso em todas as áreas, porque é abençoando que se é abençoado. Ore agora. Libere esta palavra. Deus vai visitar você, Deus vai visitar a sua igreja. Enquanto você ora pelos outros, Deus vai visitar você, vai visitar a sua casa, vai visitar a sua família, vai visitar o seu ministério, vai visitar o seu negócio, vai visitar o seu corpo.